Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Pai Dom José Eudes, prezados irmãos no sacerdócio, Padre Geraldo, da Diocese de São João del Rei, Padre Geraldo de Mariana, Padre Paulinho, também de Mariana, meu irmão e confrade Frei Diego, aproveito o ensejo aqui também para saudar carinhosamente a Dona Rose, a mãe do Frei Diego, e a tia Janete, que é muito importante também para o sobrinho e filho. Meus confrades e irmãos, que aqui também estão presentes, e não menos importante, todo o povo santo de Deus, os nossos casais, famílias, que hoje são os paraninfos desta Santa Eucaristia. O 6º dia da nossa novena reservou para nós o tema Frei Galvão, arauto da paz nas famílias. E essa palavra é uma palavra bonita, porém pouco conhecida, até mesmo parece já envelhecida, porque é do período medieval, porém muito presente e muito desafiadora quando nós vemos o seu significado. A palavra arauto. Arauto é um emissário do príncipe que levava a mensagem entre a corte e o povo. A comunicação entre os reinados era de difícil estabelecimento para um rei se comunicar com o seu povo. Por isso existia essa figura do arauto, que se tornava um emissário no período medieval, ou seja, para informar os sucessos ou insucessos da corte, o emissário se fazia presente. E como Deus é mestre, como Deus também é genial, de no dia em que nós refletimos essa temática, Frei Galvão, arauto da paz nas famílias, no Evangelho nós encontramos Jesus dizendo que gostaria de lançar fogo e que esse fogo já estivesse aceso. E mais ainda, que Jesus não veio trazer a paz, e sim a divisão.
Que genialidade de Deus! O fogo, de fato, que Jesus mencionava também com tanta propriedade no Evangelho de hoje, ele de fato já está aceso. Existem pessoas e existem também famílias em labaredas, incendiadas, porém de outro jeito, não esse jeito querido e pregado por Jesus. A divisão entre as pessoas e as famílias também hoje é uma realidade notável, mas não a mesma proposta por Jesus. E aqui, queridos casais, entre nós, a grande família de Deus, se tiver casais de segunda união, não se sintam excluídos, desconsiderados. Pelo contrário, vocês são tão sagrados e importantes quanto qualquer outro casal. O que existe para Deus são casais, e não importa a escala das uniões. E hoje, as nossas famílias, seja num plano ou no outro, elas também são golpeadas pelo moralismo de muitos, pela incompreensão, por muitos se achando sábios e entendidos, colocarem o dedo em riste das nossas famílias. E como sermos arautos da paz em meio a esse fogo cruzado? Frei Galvão, com a sua sabedoria e simplicidade, vai nos dizer: nas divinas letras das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo nos ensina que é vã a religião do que não refreia a língua, e a virtude que essa pessoa aparenta não é verdadeira. Frei Galvão diz mais: aquele que em suas palavras nunca ofender ao próximo, este é varão, esta é uma dama, e será perfeito e perfeita. Fecha aspas. Por isso é que Frei Galvão, de fato, era um homem promotor da paz e da caridade. Ele sabia falar menos e ouvir mais. Virtude que, com quase a certeza, ele aprendeu do nosso seráfico pai São Francisco. O bom ouvinte sabe ponderar aquilo que sai dos seus lábios antes de passar pela sua mente, para não rotular e muito menos ferir o destinatário da palavra. E Frei Galvão, isso é dado comprovado, nós sabemos que ele fazia o percurso de São Paulo ao Rio a pé. E nesse percurso ele ia parando nas famílias para a pernoite, para um descanso, para uma refeição. Claro que ele andava com o hábito franciscano e isso atraía a atenção das famílias. E é curioso, porque sempre nas famílias em que ele era hospedado ou que ele fazia justamente as suas paradas, em algumas ou muitas delas, algum conflito familiar, por mais corriqueiro que fosse, acontecia.
Frei Galvão, sabendo desse detalhe, ou já informado antes, quando chegava nos arredores, ou sentindo esse ambiente familiar não muito saudável, dialogava com o casal. E depois de um diálogo, ele aconselhava os casais a entrarem num dos cômodos da casa, de preferência no quarto nupcial do casal, e enquanto o casal não se reconciliasse, ele não saía daquela casa. E quando o casal saía reconciliado, Frei Galvão dava uma bênção e ali sim ele seguia o seu caminho. Salva de palmas para o Frei Galvão. Por isso que Frei Galvão era um conselheiro de fama, por isso que ele era um pacificador das almas e das famílias, um dispensador da caridade, e principalmente entre os pobres e os enfermos. A família de Frei Galvão, outro dado comprovado, não tinha distinção nem mesmo entre os escravos. Os pais de Frei Galvão e os seus 9 irmãos comiam com os escravos na mesa. Nem de escravos e nem como escravos eles eram chamados e tratados. Muito procurado para as confissões, porque ele era um homem zeloso, sábio e prudente. Uma das primeiras atribuições que ele recebeu, quando chegou no convento São Francisco, em São Paulo, foi de ser pregador e confessor, e em terceiro lugar, porteiro do convento São Francisco, onde lá ele viveu em torno de 40 anos. Uma característica de quem ama de verdade é não querer que o amado seja ofendido. Por isso a conversão dos pecadores era muito cara, era muito preocupante, era a grande paixão do nosso santo. E de elevado significado também nesse sentido, a Câmara do Senado de São Paulo, como era chamado na época, escreveu ao ministro provincial dos frades menores da nossa família franciscana no final do século XVIII, definindo Frei Galvão como homem da paz e da caridade. Ele foi esse homem possuído pelo fogo trazido por Jesus, pregado por Jesus no Evangelho de hoje, já como Moisés também, lá na sarça ardente, o fogo que queima, mas não consome, e muito menos deixa cicatrizes. O verdadeiro fogo do Espírito Santo, ele entendeu e muito bem o Evangelho que hoje nos foi proclamado. Frei Galvão era essa tocha, essa labareda, esse maçarico de Deus. E no Evangelho de hoje, depois de Jesus ter falado do seu fogo e do batismo, ele nos disse: julgais que vim trazer a paz à terra? Não, vim trazer a separação. Essa separação também não é a referida pelos doutores da lei, quando perguntaram a Jesus sobre a permissão da lei de Moisés em relação ao divórcio. Mas essas palavras de Jesus nos recordam como houve divisão ao redor de Jesus. Assim, toda vez que a palavra
proclamada, for acolhida com afinco e transformada em vida, essa divisão também acontecerá. Não se pode ficar neutro. As famílias, os casais, nós, sacerdotes, reverendos bispos, não podemos ficarmos neutros diante justamente da realidade apresentada pela palavra. São Jerônimo, que no último dia do mês de setembro nós celebramos, ele dizia sua célebre frase: quem ignora as sagradas escrituras, ignora o próprio Cristo. Quem é da verdade, ouve a voz do Mestre. Quem não é da verdade, ouve outros pseudos pastores, pseudas vozes, vozes enganosas. Quem sabe até o perigo que corre de ouvirem vozes dos padres, pastores ou políticos que são considerados mitos. Mas não devemos estranhar. Não é a separação da divisão de corpos. A divisão proposta por Jesus é uma divisão boa, é uma divisão que gera e que causa unidade. A divisão, ela acontece num nível mais profundo. Ela é constituída por aqueles e por aquelas que escolhem ficar com Jesus. Aqueles e aquelas que escolhem ficar com Jesus a ponto de formar com Ele um só Espírito. Essa foi a escolha do Filho desta terra, do Vale do Paraíba. Escolher Jesus como a sua riqueza, como o seu tesouro, não a riqueza das posses, das fazendas da família do Frei Galvão, mas ele escolheu a riqueza do sumo bem, o bem pleno, o verdadeiro bem. E quem tem Jesus como seu tesouro, descobre que a paz e a caridade são gêmeas. Quanto mais silêncio se guardar, menos perigo de pecar e de aborrecer a nós mesmos e aos outros nós teremos. Haverá mais sossego, mais recolhimento na alma e mais gosto pela oração. Esse é mais um dos ensinamentos deste grande homem, Santo Antônio de Santana Galvão. Se falarmos menos dos outros, teremos mais tempo de falarmos com Deus. Nossa oração será uma oração laboriosa, transformada em caridade. E Frei Galvão, de novo, vai nos dizer, aspas, a caridade é mansa e benigna. Quem tem essa atitude não se afasta facilmente, não julga mal, não se perturba por qualquer coisa, é muito capaz de sossegar e compor os ânimos e gênios mais desconcertados. Fecha aspas. Frei Galvão nos ensina que a caridade nos conduz a esse equilíbrio interior, uma paz cultivada em mim para depois se tornar uma paz oferecida e partilhada
contagiando os arredores de onde nós estivermos. As famílias hoje, elas de fato se encontram juntas nos seus lares, mas em muitas realidades estão juntas no mesmo espaço, porém dividida. Os filhos estão aonde? No quarto. Unidade dividida e separada, diferente do evangelho de hoje. Antes os filhos brincavam nos quintais, os pais ouviam suas vozes, acompanhavam suas brincadeiras com os seus brinquedos comprados, inventados, acompanhavam as suas travessuras. Os pais sabiam o que se passava na mente dos filhos. Quando entrava em casa, não existia TV em cada quarto, aparelhos eletrônicos nas mãos dos filhos. Hoje, as vozes não são ouvidas. As brincadeiras já se tornaram obsoletas, coisas do passado. As crianças estão ali nos seus quartos e por isso parecem estar seguras. Mas agora existe fone de ouvido, existe os amigos virtuais, os games, que já até viraram profissão, e as famosas plataformas digitais. Vivos em seus corpos, mas mortos em relacionamento com os pais, seus genitores, fechados no mundo global de tanta informação e estímulos, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras, fortes, para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com os seus valores familiares. Separação ou até mesmo a morte da identidade familiar. Filhos que não sabem nem mais quem são ou até mesmo o que pensam os seus pais. Isso não é uma flecha ou várias flechas envenenadas que o Frei está atirando no coração das famílias. Não. É um convite. O que o Frei está fazendo aqui diante do Evangelho, diante da proposta de Frei Galvão como missionário da paz nas famílias, é um convite para que ao menos 2 ou 3 dias ou vezes, uma ou mais atividade possa ser realizada em família. A oração, a refeição, os momentos de distração, até mesmo as atividades virtuais podem ser feitas em comunhão familiar. Essas horas em comunhão familiar proporcionam a paz no santuário da família e o encontro pessoal também íntimo e fecundo com Deus solidifica ainda mais essa harmonia. Já o nosso saudoso Papa São João Paulo II, ele que foi considerado pelo seu sucessor, o nosso atual mestre, querido Papa Francisco, como o Papa das famílias, numa homilia proferida na África, na cidade de Djamena, no país de Chade, ele disse, abre aspas, a união das famílias, estas mesmas, unidas a Deus, cada um dos cônjuges deve reservar-se momentos de solidão com Deus, de coração a coração, nos quais o cônjuge não é a primeira preocupação,
esta vida pessoal indispensável da alma com Deus está longe de excluir e pôr em comum toda a vida conjugal e familiar. Pelo contrário, diz São João Paulo II, ela estimula os cônjuges cristãos a procurarem Deus juntos, a descobrirem juntos a sua vontade e a cumpri-la concretamente com as luzes e as energias auridas do próprio Deus. Fecha aspas. Com isso, querida família, São João Paulo II nos recordava e nos recorda hoje uma verdade um tanto óbvia, mas tão facilmente ignorada ou esquecida por nós. Esposos, esposas ou filhos, ninguém pode preencher o espaço vazio que existe dentro de cada pessoa. Somente Deus pode fazer isso, preencher as lacunas do nosso coração e da nossa alma. Foi isso que Frei Galvão tanto esmerou em toda a sua vida até alcançar o rol da santidade. E isso não leva a instrumentalizar ninguém, muito pelo contrário, pois o cristão descobre o próprio Cristo em cada um dos seus familiares, em especial no seu esposo e na sua esposa. E para terminar de vez, uma história nos diz que o sacerdote tinha terminado de celebrar a Santa Eucaristia. E um senhor muito devoto, muito homem de Deus, pai de família, chegou até ele e disse: Padre, a Santa Eucaristia que o senhor presidiu foi muito bonita. E o padre acolheu com carinho aquele homem e disse: é mesmo? Do que o senhor mais gostou? Foi das minhas vestes, da minha túnica, da minha casula? Não. Foi da minha homilia? Não. E o padre foi dando opções para ele e ele disse não. Até que o padre perguntou: então, do que mais o senhor gostou? A parte, a hora que eu mais gostei da Santa Eucaristia foi a hora que o senhor se ajoelhou atrás do altar e só Jesus apareceu. Moral da história: no altar do santuário das famílias, o esposo, a esposa, os filhos, nós filhos, devemos sempre estarmos ajoelhados, diminuirmos, para que Deus cresça na sua plenitude, na sua graça, e aí nós seremos sempre mensageiros da paz e da caridade, como nos ensinou esse grande homem, Frei Galvão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.